Olá, tudo bem? Eu sou a Nicole e iremos apresentar o projeto de extensão como requisito de conclusão do curso Construção Civil na modalidade Edifícios, cursado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, integrando as disciplinas de Planejamento da Construção Civil, Economia e Finanças em Projetos e Práticas Construtivas com foco em acabamentos. O título desse projeto é Gestão e Gerenciamento de Prazo e Custo na Construção Civil. O grupo é composto por Carolina, Júlia, Lucas, eu, Nicole, Paulo Henrique e Thalita. Daremos início com um sumário contemplando o que será abordado ao longo da apresentação. Iniciaremos com a introdução, posteriormente vem a justificativa do projeto, no número 3, o próprio projeto e suas folhas, o memorial descritivo contemplando quais ideias foram desenvolvidas nesse projeto, o desenvolvimento da lista de atividade do projeto e suas minúcias, os acabamentos utilizados na edificação, com isso fazendo um link para a matéria de práticas construtivas acabamento, o dimensionamento das equipes e cálculo de duração das atividades com um exemplo prático, viabilidade financeira da obra e planilha de viabilidade financeira da obra, onde apresentamos o link com a matéria de economia e finanças em projetos, ao utilizar uma planilha onde ela faz todo o cálculo baseado num preço de mercado, e a conclusão do projeto. Introduzindo ao tema, apresentaremos um estudo de caso, que é uma implantação de um condomínio de unidades habitacionais, buscando viabilizar edificações de baixo custo, sem comprometer a qualidade na execução de seus serviços de acabamentos. O presente trabalho se insere no âmbito das atividades do projeto de extensão do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios da FATEC São Paulo, em consonância com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024. Atendendo às diretrizes do PNE, essa iniciativa busca articular o conhecimento técnico adquirido nas disciplinas de Planejamento da Construção Civil, Economia, Finanças e Projetos e Práticas Construtivas e Acabamentos com as demandas reais da sociedade. Trazendo a justificativa do projeto, esse tema foi escolhido por conta do crítico déficit habitacional brasileiro, estimado em torno de 5,8 milhões de domicílios, que obriga milhões de famílias a ocuparem áreas de risco como encostas e palafitas. Esse foi um estudo feito pela Fundação João Pinheiro em 2021, é a nossa referência bibliográfica. Diante dessa urgência social, o projeto foca na gestão eficiente de custos e prazos como estratégia para viabilizar moradias dignas, unindo o planejamento técnico à racionalização da construção civil. Além da viabilidade econômica, a proposta enfatiza a sustentabilidade através da escolha de insumos de baixo impacto ambiental no canteiro de obras, como será mostrado posteriormente, um item que foi escalado justamente para apresentar essa introdução à sustentabilidade dentro do canteiro, demonstrando que a inovação em materiais ecoeficientes é fundamental para modernizar o setor e reduzir o passivo habitacional com responsabilidade socioambiental. Falando do projeto, essa primeira imagem nós trazemos a planta baixa da unidade construtiva. Essa unidade habitacional executada, ela conta com uma cozinha, uma copa, uma sala, 2 dormitórios simples, um banheiro e uma área de serviço. Então, a sala de estar ela é ampla e ela integra a copa e a cozinha lateral, otimizando o fluxo do serviço. Na área íntima, contamos com 2 dormitórios de dimensões similares, separados por um banheiro social centralizado para atender a toda a unidade. O acesso principal é feito pela porta P5, como indicado na planta, com circulações internas e diretas entre os cômodos. Em questões de acabamentos, o teto terá argamassa de gesso e posteriormente uma pintura. Nas áreas secas, a parede terá aplicação de argamassa de gesso e posterior pintura. E nas áreas molhadas, contamos com assentamento de azulejos e no piso, a casa inteira está previsto assentamento de piso porcelanato. Aqui trazemos os cortes AA e BB executados na planta. No piso, nós contamos com um sistema composto por lastro de concreto magro, radier, contrapiso e acabamento final em porcelanato, como o piso interno, e áreas externas niveladas. Para as paredes, contamos com alvenaria estrutural com espessuras de 19 e 14 centímetros, conforme a legenda, garantindo isolamento térmico e acústico. No teto e na cobertura, nós contamos com um forro interno com pé direito de 2,62 a 2,65, cobertura em telhado com inclinação de 27%, equipada com calhas e pingadeiras metálicas para gestão de águas pluviais. Na fundação, temos a solução em radier sobre camada de brita e arenito, ideal para solos estáveis e construção célere.
Aqui na fachada, na frontal, nós temos o acesso, que tem uma porta de entrada lateral de folha única. A iluminação da sala ela conta com duas janelas altas e estreitas, que garantem que a luz natural e segurança para quem está na rua. O visual ele é um design limpo, com a casa levemente elevada para evitar umidade. Na fachada lateral, nós temos a ventilação dos quartos, com duas janelas maiores, posicionadas nas pontas para ventilar os dormitórios. O banheiro, com uma janela pequena e alta no centro, específica para uso de banheiro. E no telhado oculto, as paredes sobem escondendo o telhado estilo platibanda, dando um aspecto moderno e organizado à construção. Na planta de implantação, nós temos a questão da organização do condomínio. Esse projeto ele prevê um conjunto habitacional planejado, com unidades dispostas em blocos paralelos que otimizam o uso do terreno e a infraestrutura urbana. Como nós contamos com 100 unidades habitacionais, essa organização para nós foi a melhor solução para que a gente pudesse dispor elas de forma mais organizada e setorizada. O acesso e a segurança, esse condomínio conta com uma guarita estratégica na entrada, garantindo esse controle de acesso e a segurança dos moradores. O aproveitamento do lote, para cada unidade está inserido um lote padrão de 20 e 37 por 10 e 38 metros, respeitando os recuos que permitem a circulação de ar e a iluminação entre as casas. De áreas verdes, nós temos dois trechos, onde a implantação ela demonstra esse cuidado com o bem-estar ao prever essas áreas de vegetação nas extremidades do condomínio, contribuindo para um microclima mais agradável. Em questão do projeto de implantação, é importante frisar que toda a circulação através de calçadas seja feita pelos pedestres foi pensada no momento de dimensionamento dessa implantação, e para o próprio trânsito de carros para a entrada e saída dos moradores dentro das unidades construtivas para fora do condomínio. Em questão do memorial descritivo, trazemos algumas diretrizes do projeto. Esse projeto ele consiste na execução de um condomínio horizontal com 100 unidades habitacionais unifamiliares. Cada unidade é uma casa-térrea com área construída de 102,93 metros quadrados, implantadas em lotes individuais de 211,44 metros quadrados. Em questão de configuração da unidade, essa residência ela conta com 2 dormitórios, sala de estar, copa, cozinha, banheiro social e área de serviço. Em questão de infraestrutura, o condomínio ele oferece uma infraestrutura completa com rede de segurança de água, esgoto, águas pluviais, energia elétrica e telecomunicações. A segurança ela é reforçada por uma guarita estratégica no acesso principal e no fechamento perimetral. Em questão de decisões técnicas e sustentabilidades, foi adotado durante a obra o fechamento do perímetro com tapumes ecológicos, reduzindo o impacto ambiental desde a fase preliminar. E após esse momento de construção, quando nós concluirmos a construção dentro das 100 unidades habitacionais, esse tapume ecológico ele é retirado e em torno para a segurança perimetral é executado um muro externo. Em questão de racionalização construtiva, nós optamos pela alvenaria estrutural com blocos de concreto e fundação tipo radier. São métodos que minimizam o desperdício de materiais e otimizam um cronograma físico e financeiro. Em questão de conforto e durabilidade, o uso de esquadrias de alumínio com vidro temperado e sistema de captação de águas pluviais com calhas galvanizadas visam esse baixo custo de manutenção para os moradores. Esse projeto, ele fundamenta-se na urgência de combater esse déficit habitacional brasileiro que atinge as milhões de famílias em áreas de risco, e essa escolha por um condomínio de 100 unidades padronizadas permite a economia de escala e a implementação de tecnologias como radier e tapumes ecológicos, tornando essa moradia digna, tecnicamente viável e ambientalmente responsável. Agora falando sobre o desenvolvimento da lista de atividades do projeto, todo o planejamento da obra ele seguiu as diretrizes do PMBOK, iniciado pela identificação, listagem e sequenciamento de todas as atividades com base nas composições da TCPO, aqui utilizada a 13ª versão. O levantamento ele permitiu a organização cronológica de 36 macroatividades essenciais para a execução dessas 100 unidades habitacionais. A estrutura lógica do projeto ela foi dividida em 3 grandes etapas. A parte de infraestrutura e fundação, com alocação via gabarito e a escavação manual, apiloamento, execução de fundação radier com concreto de 25 MPa e impermeabilização estrutural. A superestrutura e vedação, com o sequenciamento ele prioriza a alvenaria estrutural com blocos de concreto de 14 e 19 centímetros, integrada à execução de vergas, cintas e grauteamento.
A laje de cobertura ela utiliza o escoramento metálico e tela de aço CA60B. E acabamento e sistemas, com os revestimentos internos, que utilizam gesso aplicado diretamente, enquanto as áreas molhadas recebem porcelanato polido 40 por 40 centímetros. O ciclo ele se encerra com a instalação das esquadrias de alumínio sob encomenda e a limpeza geral da edificação. Aqui foi trazido um recorte da parte de revestimentos para poder fazer o link com a matéria de acabamentos. Porém, todo esse material ele comporta ali essas 36 atividades. Agora nós vamos falar um pouco sobre a lista de atividades, tá? A lista de atividades, elas são atividades que serão executadas dentro da obra e serão desmembradas em serviços. Essas atividades, elas podem ser terceirizadas ou não. Uma vez que elas não foram terceirizadas, elas serão desmembradas em serviços que completam a atividade, ou seja, serviços referentes à atividade em questão, como, por exemplo, a execução do radier da fundação. Para a execução dessa atividade, são realizados alguns serviços. Dentre eles, podemos destacar a colocação de formas, montagem das armações, concretagem, dentre outros serviços que podem estar dentro dessa atividade. As atividades, elas foram definidas pelo grupo e são definidas de acordo com o projeto. Então, as atividades estão intrinsecamente ligadas ao projeto de estudo. Ou seja, todas as atividades presentes na lista de atividades seguem uma sequência lógica de execução da obra, sendo numeradas de acordo com a cronologia da obra, iniciando-se pelas atividades preliminares e terminando em atividades de finalização da obra, como, por exemplo, a limpeza e organização da edificação para ser entregue. Essas atividades foram listadas a partir da. Uma vez que a lista de atividades é concluída, nós passamos ao passo da listagem dos serviços, ou seja, os serviços que competem a tal atividade. No momento, eu irei dar um outro exemplo, como a atividade de colocação de pisos das áreas internas. Essa atividade ela é dividida em sub-itens que são os serviços. Estes serviços podem ser localizados no TCPO. Nós utilizamos as tabelas do 13º TCPO. No TCPO, você pode encontrar os serviços pelo nome ou pelo seu código de identificação. Então, um serviço, por exemplo, dentro da atividade de colocação dos pisos internos, pode ser o serviço de execução do contrapiso. Esse serviço, uma vez listado no TCPO e encontrado, o TCPO vai nos indicar o critério de medição de execução deste serviço. Neste serviço em questão, exemplificado, a medição é feita em metro quadrado. Então, o cálculo de duração de um serviço, ele é feito através de um valor pré-determinado do TCPO, uma constante que nós utilizamos para chegar num valor de acordo com a sua metragem quadrada a ser executada de determinado serviço. Então, portanto, para o serviço de execução do contrapiso, o TCPO ele indica um valor de homem-horas por profissional. Para o serviço de colocação do contrapiso, ele nos indica os profissionais
sendo eles pedreiro e servente. Sendo indicados profissionais, o TCPO indica um valor de serviço de homem-hora para este serviço, podendo variar de profissional a profissional. Ou seja, profissionais têm rendimentos de acordo com o seu grau de atribuições ou o seu grau de hierarquia dentro da obra. Uma vez com o valor referente à constante de homem-hora por serviço, é feito o cálculo de duração de atividade de acordo com a metragem calculada em projeto. Uma vez encontrado o valor de homem-horas necessários para a execução deste serviço, é baseado através da disponibilidade diária de cada profissional. Ou seja, se vamos necessitar de 20 horas de um pedreiro para execução deste serviço, sendo que o pedreiro trabalha 5 horas diárias na obra, seriam necessários 4 dias de trabalho desse pedreiro para que o serviço possa ser finalizado. Com este cálculo em mãos, nós podemos redimensionar as equipes, ou seja, alocar recursos de acordo com a necessidade e ter um melhor aproveitamento dos recursos na obra. Desta forma, a atividade pode ser executada de forma otimizada. É importante salientarmos que o critério de medição é obtido através do projeto e registrado nas fichas de serviço, assim como a memória de cálculo para obtenção destes dados. Então, para cálculo de área do contrapiso, é utilizado, é claro, e verificada toda a área de cada ambiente onde será executado o contrapiso. E através dessa metragem quadrada, podemos chegar nos valores de homem-hora necessário para a sua execução. Eu sou a Júlia e vou falar sobre a tabela de velocidade. Após terminados todos os cálculos de duração e com os dados fornecidos em sala de aula de alfa e dos tempos total, inicial, final e disponível, aplicados a uma fórmula, obtemos o valor da velocidade. E assim, partimos para o preenchimento da tabela, que é uma ferramenta utilizada no planejamento e na gestão de obras para estimar o ritmo de execução dos serviços em um canteiro. Começamos colocando o tempo de cada atividade, resultado dos cálculos de duração. Multiplicamos por um fator de correção, que nesse caso é 1,3, e obtemos o tempo real que o serviço levará em obra para ser executado, o T' atividade. Logo em seguida, ele passa por um arredondamento. A próxima coluna se trata do número de equipes, sendo calculada pelo T atividade multiplicado pelo valor da velocidade. Esse número também passa por um arredondamento. E por último, a somatória de cada coluna de T atividade e T' atividade, sendo o resultado do número de dias para a realização da unidade construtiva. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina. Eu vou falar um pouquinho sobre a atividade do cronograma dentro da série. Bom, o cronograma de atividades dentro da série é uma forma de planejamento em que os serviços da obra são organizados de maneira sequencial e independente. Ou seja, uma atividade só inicia após a conclusão ou avanço definitivo e significativo da outra atividade, da atividade anterior. Essas atividades fazem parte de uma série de execuções, seguindo a lógica construtiva do projeto. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Para mim colocar um piso, eu preciso, para essa atividade do piso iniciar, eu preciso que a atividade do contrapiso esteja feita.
Eu não posso colocar o piso sem a atividade do contrapiso feita. Então, essa atividade depende da outra atividade. Tudo bem? E as atividades são colocadas no cronograma, elas são colocadas à esquerda, ao lado do seu tempo de duração. Em seguida, são pintadas em sequência pela quantidade de dias para a sua realização. Ou seja, a gente consegue ver aqui no cronograma mesmo, tem a tabelinha, né, do cronograma, tem atividades preliminares, que são todas as atividades antes das atividades em série, ou seja, para arrumar todo o canteiro, tudo bonitinho, como está escrito nas listas. Aí a gente inicia as atividades em série. Locação de obra, por exemplo. Locação de obra é o item 2.2. A locação de obra, ela dura aproximadamente 3 dias. Então, 3 dias, gravem aí. Então, as atividades preliminares, elas duram 10 dias para serem feitas. Tudo bem? Então, as atividades preliminares, a gente vai pintar do dia 1 até o dia 10. Porque elas são realizadas em 10 dias. Já a atividade locação de obra, que é o item 2.1, nós vamos pintar a partir do dia 11, porque como a atividade preliminar só acaba no dia 10, então as outras só podem iniciar depois do dia 11 e assim sucessivamente. Tudo bem? Muito obrigada. Eu agradeço desde já. Estarei agora introduzindo a questão dos revestimentos utilizados para este projeto. Como já especificado, estas unidades habitacionais possuem 2 dormitórios, uma sala de estar, uma copa, cozinha, área de serviço, banheiro e área externa, onde iremos separar em 3 tópicos. Primeiro, os pisos utilizados, os revestimentos para a parede e o forro para cada ambiente. Para pisos, foram utilizados porcelanato natural, porcelanato polido e a placa de arenito. Para as paredes, tinta látex, tinta impermeável em pó e revestimento acetinado. E para os forros, serão feitos de argamassa de gesso com pintura látex. Eu me chamo Paulo e estarei introduzindo o nosso tema, que é a execução de contrapiso em uma residência. Vamos ver como é feito? O primeiro passo, antes de tudo, é a demarcação das taliscas sobre a laje para deixar tudo nivelado. Aqui podemos ver que foram executadas taliscas de cacos de cerâmica e devem ter distanciamento entre elas compatível com o comprimento da régua. Para o segundo passo, fazemos a nata de cimento, usando pó de cimento e bianco, que é um aditivo selador usado para melhorar a aderência, resistência e impermeabilidade das argamassas. Ou seja, ajuda esta nata de cimento a aderir melhor às superfícies lisas, neste caso, a laje executada. Portanto, a nata é feita com cimento e bianco diluído e espalhado pela laje acabada com uma vassoura. Após demarcadas as taliscas, serão executadas as mestras, que são feitas entre as taliscas e servem como guia para quando for sarrafear a argamassa. E depois, quando demarcadas já, a argamassa farofa será compactada, garantindo o fechamento dos vazios e maior compacidade do contrapiso. Esta argamassa farofa, como chamamos, possui uma textura bem arenosa e, diferente do reboco, ela não tem plasticidade, portanto não será chapada e sim adensada no chão. Olá, eu sou a Thalita, tudo bem com vocês?
Após definido o nível do contrapiso com as taliscas e as mestras, a argamassa será despejada entre elas, devendo ser compactada com um compactador, como dito anteriormente, e depois sarrafeada para espalhar a argamassa por toda a área do piso. Após todas essas etapas serem concluídas, está executado o contrapiso para uma área interna de uma edificação. Uma outra atividade que acontece dentro da execução de um prédio é a instalação do contramarco, que nada mais é do que essa moldura de alumínio que é fixada no vão, seja da porta ou janelas, para servir como gabarito da esquadria, que irá ser instalada posteriormente. Ela garante que a esquadria seja instalada nivelada, com o prumo certo. Então, aqui, nós viemos fazendo toda a conferência de nivelamento, para que o contramarco possa ser chumbado. Aqui, o Cauã vem fazendo todos os últimos passos, os últimos arremates para o chumbamento. E como funciona o chumbamento do contramarco, né? Por meio das grapas, essas pecinhas metálicas aqui, nós as fixamos na estrutura ao redor do contramarco. Nesse caso, a lateral desse contramarco é em alvenaria, são os blocos ocos. Então, ele não consegue receber o chumbamento direto, como é o caso dessa parte de cima, que está chumbado diretamente na verga, na estrutura concretada. Que ali deu super certo fazer o chumbamento, mas nas laterais foi necessário cavar esse bloco, colocar a grapa, então fixar com a argamassa. Como podem ver ali do lado de fora, que o Thiago está fazendo chumbamento, foi passada toda uma camada prendendo aquela grapa na alvenaria, né? E na parte interna, ele está fazendo os arremates finais. Isso é muito importante, porque esse contramarco precisa estar 100% alinhado com o revestimento interno. Aqui vocês estão vendo como fica finalizado esse chumbamento. A argamassa já está seca, toda a grapa está escondida aqui atrás em todos os pontos que vimos, e em cima ainda passou uma camadinha a mais de argamassa para fixar bem. E aqui a gente vê como a estrutura fica bem presa, bem fixa. Aqui embaixo a gente está fazendo uma projeção do revestimento. Então tem mais ou menos 2 centímetros, 1,5 cm. Levamos em consideração que vamos precisar sim cortar para receber a cerâmica. Poderíamos ter deixado um pouquinho maior, mas demos preferência nesse caso para cortar na instalação da cerâmica. Aqui é um apartamento mais avançado, que já recebeu gesso em todas as paredes e no teto. Aqui vemos a importância desse contramarco estar instalado 100% rente ao revestimento, que está bem lisinho, que é muito importante para garantir a estética. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Carolina dos Santos Silva, faço parte do grupo 3 de PLCC1 e este é o nosso trabalho de extensão de curso, dando continuidade no trabalho, tá bom? Esse trabalho é a extensão do curso e ele une 3 matérias, PLCC1, EFP1 e PC Acabamentos. Dando continuidade nas apresentações, depois que foi apresentado tudo, né? Projeto, lista de atividades, fichas e cálculo de duração, tabela de velocidades e o cronograma, é hora da gente verificar a questão financeira. Como que a gente vai comprar tudo isso? E graças ao professor Vanucci, que disponibilizou essa tabela para efeitos de cálculo, ele disponibilizou essa tabelinha para efeitos de cálculo, onde a gente só coloca os respectivos valores de juros e taxas e a tabela já calcula, tudo bem?
Para efeitos de cálculo e para exemplo, nós decidimos pegar uma das portas do projeto, que seria a porta P2. Essa porta P2 tem 2 unidades em cada casa, ou em cada residência tem 2 unidades, sendo que o projeto inteiro, ele tem 100 casas. O condomínio em si, ele tem 100 casas, tá bom? Só para efeito de cálculo e para informar. Então, a gente decidiu pegar essa porta P2, que ela tem 2,10 por 70. Aqui a gente encontrou nesse site, que é o site da Leroy Merlin, né? Um site confiável, de uma qualidade boa, que a gente sabe que vai chegar, né? Não é duvidosa. Então, só uma porta tá saindo nesse valor, R$ 679,90. É um valor à vista. A prazo é esse valor, tá bom? Ó, lembre que aqui tá informando que pode pagar de 7 a 10 vezes. O próprio site já limita a quantidade de vezes. Tem sites que dá até 24 vezes. Isso depende de site para site, de empresa para empresa, tá bom? Então, para efeitos de cálculo, eu quero fazer nosso pagamento em 7 parcelinhas. Então, aqui, eu calculei o valor equivalente a uma porta, tá bom? Uma porta, eu coloquei o valor de uma portinha aqui, à vista, tá? Sempre o valor à vista, nunca prazo. Com esse valor à vista, pagando esse valor, dá uma taxinha de 2,12%, tá bom? Pagando 7 parcelinhas. Aí, para o nosso cliente, para a construtora, a gente vai dar essa opção. Ó, como você quer pagar parcelado, né? Porque se a empresa quisesse pagar à vista, seria esse valor, mas como ela quer pagar parcelado, a gente coloca 7 parcelinhas. E aí, se a pessoa quiser pagar no ato da compra, eu quero pagar já no ato da compra. Se ela pagar no ato da compra, ela vai pagar R$ 103,33, um valor total de 723, ó. Você vê que já dá um aumentozinho. E aqui é a taxa de juros que a pessoa vai pagar por ter escolhido essa opção de parcelamento. Aí agora, se a empresa me informar que não quer pagar nesse valor, que não tem dinheiro para pagar no ato da compra, mas ela precisa da porta para ontem, mas vai ter dinheiro no mês que vem. Tudo bem. A empresa também faz isso, só que aí você vai pagar um pouquinho mais de juros. A gente apresenta aqui, ó. Vai pagar um pouquinho mais de juros. Se a empresa quiser, tudo bem. Tem essa opção por carência também, ó. Sai um valor um pouco mais alto, bem montão, mas é uma opção também de pagamento que tem. E aqui a gente informa, aqui é uma tabelinha onde está informando o número de parcelas, né, os valores, para ver o que a empresa vai escolher. Aqui seria o valores dos juros, para eles também colocarem na ponta do lápis para ver, né, se é bom ou não. E aqui seria o valor total que eles iriam pagar em uma porta só. Mas como eu já informei que na residência tem 2 portas, não faz sentido a empresa comprar só uma porta. Então, para a empresa apresentar pelo menos uma casinha modelo, ela tem que ter 2 portinhas, certo? Então, aqui foi feito o cálculo baseado em 2 portas, tá bom? Aí, essa taxa de juros, essa parcelinha e esse valor total. A empresa decide o que é melhor. E também, para efeito de cálculo, a gente colocou todas as portas, como se a empresa fosse comprar as 200 portas de uma vez, para deixar estocado. Então, se a empresa comprasse as 200 portas nessas condições de pagamentos, pagando em 7 parcelas, com os juros ainda de 2,11%, eles iriam pagar no total desse valor, R$ 144.660,80 se dessem uma entrada mais 6 parcelinhas, ou se não desse entrada, eles iriam pagar esse valor. Tudo bem? É esse cálculo que a gente apresenta para a empresa decide o que é melhor e o que eles conseguem pagar ou não. Tudo bem? Essa parte de cálculo financeiro eu finalizo por aí. Começou esse exemplo, mas poderíamos dar vários outros exemplos. Mas é isso. Muito obrigada. Em conclusão, esse projeto demonstrou que as estratégias de redução de custos e racionalização de insumos são eficazes na diminuição do custo global e na melhoria da eficiência produtiva da obra. Com a adoção de um planejamento adequado, estruturado sobre as diretrizes do PMBOK
e balizado pelas composições da TCPO, permitiu antecipar decisões críticas e organizar cronologicamente essas 36 macroatividades essenciais para 100 unidades habitacionais. A aplicação do sistema construtivo em alvenaria estrutural e a Fundação de Poadir comprovou ser uma solução técnica viável para o enfrentamento do déficit habitacional brasileiro, garantindo a execução do empreendimento dentro do prazo e alinhado a rigorosos critérios técnicos e financeiros. Além da viabilidade econômica, a introdução de elementos sustentáveis, como o fechamento do canteiro com tapumes ecológicos, reforçou o compromisso do grupo com a redução de impactos ambientais e desperdícios no canteiro de obra. Em suma, constatou-se que o planejamento integrado é indispensável, pois contribui para a otimização de recursos, mitigação de riscos e o aumento da previsibilidade das etapas construtivas. Tais práticas são fundamentais não apenas para assegurar a qualidade e segurança das moradias, mas também para garantir a dignidade habitacional e a viabilidade econômica do empreendimento de interesse social no cenário nacional.